Então, vamos entender aqui, ó. Vamos separar dois momentos de mercado. Na verdade, quero separar com vocês três momentos de mercado. Ó, vamos separar esse, porque dá para a gente bater assim, ó, no zoião, ó. Zoião, só sem aprofundar muito. Conta de padaria aqui, ó, dá para ver que tem mais volume que o resto nesse pedaço. Depois, a gente tem um pouco mais aqui, eu já vou falar desse, e a gente vai ter uma nova concentração nesse pedaço. Depois, a gente vai ter uma nova concentração nesse pedaço. Então, eu marquei três pontos aqui para vocês, ó. O ponto aqui embaixo, um ponto lá em cima e um ponto aqui embaixo. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui nessa situação é que o preço está caindo muito, ó, ele vem numa queda e começa a aumentar o volume. Por que começa a aumentar o volume aqui, Felipe? Então vamos para uma aula aqui de microestrutura de mercado. O volume começa a aumentar naquele ponto ali, porque é interessante para quem está vendo o preço cair, começar a montar uma posição média aqui. Não estou falando pessoa física, tá? Se você, pessoa física, querer montar uma posição média com o preço caindo, você tem risco de não fazer isso de forma correta e acabar com a sua conta. Estou falando institucional, porque esse volume gigantesco aqui, quem faz é institucional, não é a pessoa física. Então, o que acontece? O preço vem, e começa aqui, ó, a aumentar o volume a partir de um certo nível. A partir desse certo nível aqui, por que o volume está aumentando nessa situação? É simplesmente, pessoal, pelo fato de conflito de forças. Então, imagina assim, ó, que tem gente vendendo, acreditando na queda. E a partir daqui, começa gente comprar. Então, você tem uma força que vem ali, ó, gente vendendo, um que vem comprando, e aí nessa situação, por existir um conflito entre comprador e vendedor, o mercado ele começa a travar. Como que a gente consegue reparar nisso? Pelo próprio comportamento do Renko aqui, ó. Tá vendo que ele estava descendo fácil e aqui começou um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Isso aqui, ó, é conflito. Tem quem está vendendo porque o cara está acreditando na tendência, está acreditando que vai continuar caindo e tal, e tem quem já viu que isso está parando de cair e começa a comprar, começa a comprar, começa a comprar. Aí o preço ele não vai para lugar nenhum. Se o preço não vai para lugar nenhum, o que acontece? Trava e vai tendo volume. Porque um compra um pouco aqui, um vende um pouco ali, um compra um pouco aqui, um vende um pouco ali, um compra um pouco aqui, um vende ali. A força começa a ficar similar. E aí, se não tem deslocamento, logo tem volume concentrado. Lá em cima, a mesma coisa. O preço ali subiu, 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 subiu. Chegou num ponto, começa a aumentar esse volume. Ó, começa a aumentar esse volume. Ó, olha as negociações aqui, sendo um pouco maiores do que antes. Por quê? Porque, ó, repara, é depois de uma queda, volume. Depois de uma alta, volume. Aí depois de novo, ó, depois de uma queda, volume. Então, tem um comportamento específico para esse estilo. Esse estilo eu detalho no nosso material e se chama implementação. O que é uma implementação? É quando tem uma queda ou uma alta e aí contra esse movimento que está vindo, alguém começa a implementar uma posição. Essa posição ela pode ser rápida, pode ser lenta, vai depender o quanto de contrato que a pessoa tem ali, a instituição tem. A gente nunca sabe o final de quanto essa instituição tem, o quanto ela vai colocar de volume. Então, se a gente pegar para tentar contar só o volume ali, é difícil. Mas uma coisa a gente sabe, onde ela vai fazer isso, por que ela vai fazer isso, que hora ela vai fazer isso. E é o que serve, é o que precisa. Se a gente sabe que hora isso vai começar, fechou. Porque se eu sei que hora vai começar a implementação, eu sei que hora vem a reversão. Então eu consigo pegar esse movimento de alta, eu consigo pegar essa queda e eu consigo pegar essa alta. Porque olha, tá vendo que é um ciclo? Então, ó, aqui a mesma coisa. Vamos pintar de vermelhinho aqui, ó. Então, esse estilo aqui é o estilo implementação. Agora vem a mágica.
Presta atenção, decora isso. Dia 21, dia 23, final do dia 27. Dia 21, dia 23, final do dia 27. Implementação, reversão, implementação, reversão, implementação, reversão. Ó, agora vem e vamos olhar uma coisa. Dia 21, dia 23 e dia 27. Vamos colocar essa seta lá de cima para ficar mais visual. Dia 21, dia 23, final do dia 27. O que esses 3 pontos têm em comum? Se a gente pegar o gráfico de volume, ele vai estar lotado aqui. Se a gente pegar o gráfico de volume, ele vai estar lotado aqui. Se a gente pegar o gráfico de volume, ele vai estar lotado aqui. O que esses 3 pontos têm em comum? Esses 3 pontos têm em comum onde nós probabilizamos que isso aconteceria. Onde é isso, Felipe? São nos extremos da MAP. Então, essa aqui é a MAP, estamos olhando no dólar. Isso aqui serve em índice, em Nasdaq, em qualquer ativo que eu vou olhar, porque não é um setup físico, não é um setup fixo. É a probabilidade que a gente já conseguiu estipular onde vai acontecer tal coisa antes mesmo de acontecer. E regulado para cada ativo, é lá que vai acontecer. Então, o institucional tem uma dessa na tela dele, Felipe? Aparentemente sim, porque justamente na minha linha na minha linha roxa ele está comprando, na minha linha roxa ele está vendendo, na minha linha roxa ele está comprando. Então, algoritmos utilizam dados contínuos, algoritmos institucionais utilizam probabilidade, algoritmos institucionais utilizam conceitos que vocês utilizam? Sim, por isso que a gente está conseguindo responder tanta coisa, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, o que tem em comum esses 3 pontos? Esse nível aqui, pessoal, é a I4 da MAP. Então, reparem aqui, ó, tem a linha central, que ela fica laranja, e depois ela fica aqui, ó, azul. Essa linha é o preço justo, é onde existe equilíbrio nas negociações. Quando vem aqui para baixo, no nível da I4, fica interessante para o comprador comprar. Então, vou até pintar isso aqui, ó, de verde, ó, e vou até pintar aquilo ali, ó, de vermelho, que é institucional está pensando em comprar aqui, institucional está pensando em vender lá. Vou pintar aqui de verde de novo, ó. Por isso, até que a gente pinta. Aqui, ó, tem umas linhas verdes, tá vendo? Que é para você se atentar. Ou, cuidado, filho. Aí vai entrar compra. Ali, ó, a gente pinta de vermelho, que é falando, ô, cuidado, filho. Aí vai entrar venda. Aqui de verde, ó, ô, acorda, vai ter compra por aí. E aí, nessas regiões, você consegue interpretar isso, você consegue visualizar isso. Então, você vai ver que vai estar, o preço vai estar ficando mais lento, vai estar mais truncado, não vai ter aquela queda tão forte, porque já tem comprador comprando. Lá em cima, mesma coisa, já tem vendedor vendendo. Aqui embaixo, mesma coisa, já tem comprador comprando. Felipe, então eu preciso colocar a barra de volume aqui junto com as ferramentas para visualizar isso acontecendo? Não precisa. Não precisa, porque essa linha já está plotada para você antes do dia começar. Ela já está aqui, ó. Eu já sei que vai ser lá. Quando chegar lá, se quiser olhar o volume, você pode olhar, mas é só para confirmar uma coisa que já está certa. Não precisa esperar ter um gatilho de volume para você tomar uma decisão. Eu já sei que lá que vai ter, porque são nessas regiões onde existem as implementações. São nessas regiões onde o volume tem o comportamento para frear o preço. Então, o que vocês aprenderam nesse vídeo, a primeiro comportamento, falei que ia ensinar 2, né? O primeiro comportamento é um comportamento que para o preço. Então, aquilo que a gente tem de análise convencional, que fala assim, olha, um candle com volume, um candle elefante com volume faz o preço continuar. Eu te falo, depende. Por quê? Um candle elefante com volume aqui em cima não vai fazer o preço continuar. Estatisticamente, não tem como isso continuar. Não faz sentido um institucional gastar isso comprando ali em cima. Esse volume que está entrando não é do comprador. Esse volume que está entrando é do vendedor montando uma posição para o preço cair na sequência. Ó, é cíclico. Depois a gente faz isso para cima. Então, sabe aquela vez que você olha a barra elefante com volume, putz, essa não foi? Por quê? Porque, infelizmente, você pegou para entrar em uma que estava numa linha roxa da MAP e você não sabia. E aí a gente já tira um e se. Será que esse funciona ou não? Então, esse você pode filtrar. Porque, o que eu falo para a galera aqui?
Você que está chegando no nosso YouTube e tal, até você que já é membro, você já deve ter ouvido falar isso. O problema não é pegar e acertar e ter um operacional que você está acertando bonitinho e tal e erra uma vez ou outra. O problema é que quando você errar, não saber o porquê. Porque se você não entender o porquê daquele erro, você não vai conseguir progredir, você vai ficar com medo, você não vai conseguir excluir aquilo do seu operacional para aumentar contrato ou para entrar com mais tranquilidade. Então, por que às vezes dão errado? Porque existem níveis de preço que um setup fixo não vai dar certo, tá? Um setup fixo ali, ó, vou fazer tal coisa toda vez, não. Porque um setup de continuidade de entrada não vai rolar a partir desse ponto aqui, beleza? Felipe, então peraí, se um setup de entrada de continuidade de movimento não vai rolar lá em cima, onde então que rolaria? Então agora vamos para o segundo comportamento de volume. Vocês aprenderam um estilo de volume que para o preço. E agora então vamos para o segundo comportamento, que é o volume que vocês aprendem convencionalmente, que é o que faz realmente o preço andar. Então agora vamos pegar lá de novo, vamos pegar aqui, eu até anotei para vocês, ó, dia 19, aqui, dia 19, meio-dia 11. Então, vamos anotar esse carinha aqui, ó. Repara, depois desse volume grande, o preço continuou caindo. Beleza. Vamos pegar outro que eu anotei aqui, dia 22. Então, esse carinha aqui, ó, um nível com volume grande. Vou até pintar de verde essa aqui, ó. O preço continuou subindo. Então, eu pintei desse jeito, né? Pegando tudo aqui. E aí, eu anotei mais um aqui, dia 27. Esses dois aqui, ó. Esses dois juntinhos aqui, ó. Vamos pintar de vermelho também. Então, olha só. Reparem uma coisa. Vou pintar de amarelo, que é para depois vocês excluírem da mente, tá? Então, ó. Aqui embaixo, ó. Fazendo essa curva aqui, ó. Vocês já viram que tem um obstáculo aqui. É a MEP 4 passando. Então, esse volume aqui está parando aqui por causa disso. Aí subiu. Lá em cima, vocês vão lembrar que tem uma curvatura passando lá. Então, esse volume aqui é um que segurou. E aí, a gente tem aqui embaixo o terceiro que eu mostrei para vocês vindo daqui. Então, ó, eu estou eliminando esse e esse. Por quê? Esse e esse são estilos de volume que naquelas regiões vão fazer o preço parar de andar. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês esse e esse que são situações que tiveram volume e o preço continuou andando. E eles também têm uma coisa em comum. Vamos entender o que é? Então vamos lá. Dia 19, depois dia 22, depois dia 27. Deixa eu pintar de vermelho, igual eu tinha pintado. Vermelho, verde, vermelho. O que esses três pontos têm em comum? Reparem que são níveis de volume identificado que estão próximos, muito próximos do preço justo. Por isso que eu desenhei para vocês aquela hora, quis identificar com vocês o que é esse meio aqui. Então, vamos pintar, ó, aqui, depois vamos pintar aqui, depois vamos pintar aqui. Aqui, nessa situação, o volume tem uma outra interpretação, que é a segunda interpretação, que é a força para tirar isso do meio e levar para o extremo. Então, nesse caso, aqui sim, uma barra elefante, por exemplo, com volume partindo desse meio aqui, pode ser um sinal de continuidade. Aqui você pode ler que o volume é para o preço continuar. Por quê? Porque do preço justo ele tem espaço para andar. Espaço até onde, Felipe? Até o extremo. Então, esse volume daqui, você pode interpretar como um volume que faz continuidade do movimento. Aquele é de parar. Esse é de continuar. A gente não usa mais candle elefante, gatilhos de candles para entrada. Até porque, como eu falei, a gente já sabe onde isso vai acontecer. O que a gente vai utilizar aqui é o FPLM, que é uma ferramenta que a gente tem para mostrar a intensidade ali de como que estão o comportamento disso. Não é necessariamente do volume, mas como que estão as negociações, se fazem sentido ser um estilo de algoritmo que leva preço. A gente diferencia isso. Nesses casos aqui, aí sim, a gente vai olhar a ferramenta FPLM e é um caso para o preço vir
para o extremo, depois vim para o extremo de cima e depois vim para o extremo de baixo.